A paz do Senhor, gente. Eu deixo essa mensagem, Jó 19. E ela é uma palavra que fala da aflição de um homem que eu não sei se houve maior na terra, a não ser a de Jesus. Mas ela também encontra um consolo que qualquer aflição, qualquer tribulação que você estiver passando, tenha certeza que vai consolar. E eu queria falar que ao longo dessa mensagem você vai encontrar como se fosse pérolas, pérolas no meio do caminho. E no final você junta tudo e vai ficar um grande colar. Muito lindo, muito lindo. Por que eu digo isso? A mensagem, ela cada vez mais vai te levando para um lugar. E eu não vou falar qual lugar que é. Você vai ver que a mensagem vai levando seu coração. Mas no final é o que eu chamo de bodas. Bodas porque é uma alegria, é uma felicidade, é uma luz no meio da escuridão. E vocês vão ver que eu me animei, confesso, me animei para gravar isso porque eu não esperava que ia dar tanto tempo. Mas vocês vão ver que às vezes até começo a cantar, mas não é porque eu canto bem, não, é porque é Espírito de Deus mesmo. Mas ele guia, e ele guia a nossa vida. Então essa mensagem, primeiro ela falou comigo, eu estava precisando muito, muito mesmo. E eu achei esse consolo. Então que possa ficar guardado para vocês. Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Direi que mais angustiante é o que dói a alma do que fazer perecer os próprios ossos, porque Jó já tinha tanta fisicamente, ele tinha tanto sofrimento, mas como aqueles que eram seus amigos, ele esperava que eles pudessem consolá-los nesse momento. De quem esperava os melhores conselhos, eles fingiam e lhe dar algum, porque eles tinham uma aparência que foram lá seriamente para demonstrar sua sabedoria, sua piedade. Só que a única consolação que Deus tinha, que lhe restava, era que Deus é bom e ele tinha uma boa consciência diante desse Deus. Ele tinha um bom nome e seus amigos queriam tirar a única coisa que ele tinha, ter por consolo. E isso perturbou seu coração. Então, eles foram duros, duros em suas palavras que quebrantavam um homem de coração que é bom, sabe? O entristeceram, o quebrantaram, mas eu digo, em tudo haverá um acerto de contas no futuro, porque pelas nossas próprias palavras, pelas palavras que foram dirigidas a nós, podemos dizer que foram proferidas contra o próprio Cristo, porque nós somos o seu povo. Então, aquilo que é mais doloroso para uma mente inocente é a repreensão, porque o que ela fez? Mas eles falavam como se pareciam que conheciam estas coisas. Não foram generosos com ele, porque eles estavam acostumados a estar junto com Jó enquanto ele prosperava. Sabe, isso é um espírito do mundo, porque como você pode ter um verdadeiro amor e honra quando aqueles que são seus amigos, você se afasta dele quando eles estão em dificuldades? Um amigo ama em todas as ocasiões. É como se ele dissesse: se eu tiver errado, então que eu sofra por isso. Vocês não precisam se preocupar pelo meu erro, sabe? Não precisam contribuir ainda mais para a minha felicidade com as suas censuras. Era uma tristeza realmente tão grande que Jó estava sentindo, uma situação extrema, assim, de infelicidade. É ele dizendo: não precisa, pode levar com vocês as suas queixas. Sabei agora, e agora olha essa parte. Saibam que foi Deus que me tratou mal, me envolveu em sua rede. É como se ele dissesse: meus caminhos estão diante dos meus olhos, eu tenho estado diante do meu Deus. E a consciência, ela só fala: só é possível que seja a permissão de Deus. É o que Deus faz, porque nada mais tem domínio sobre a minha vida a não ser o domínio de Deus. Nada mais governa, nada mais tem controle, só Deus tem controle da minha vida. Então, se eu passo por isso, eu sei que foi Deus que me transtornou, eu sei que foi Deus. Então, é como se ele queria que seus amigos soubessem três coisas. Primeira, que a minha aflição é muito grande, sabe? Estou derrubado, mas eu estou em uma rede em volta do próprio Deus. Ele é o autor. É como se Jó estivesse falando: é a mão de Deus que me derrubou. É na sua rede que eu estou enredado. Então, a primeira coisa que Jó queria que seus amigos soubessem
que eu estou em grande aflição. Segunda, que Deus é o autor. Estou no governo que é dele, no controle ele tem da minha vida. E a terceira coisa é que ele não conseguia ter nenhuma esperança de justiça para suas aflições. Sabe, ele queixava da sua dor, mas não foi aliviado. Ele implorou para conhecer por quê, porque estou aflito, mas não conseguiu descobrir. Ele apelou ao tribunal, justiça de Deus, para que possa esclarecer que sou inocente. Mas ele não conseguiu nenhuma audiência, e muito menos um julgamento. Por isso que ele fala, se é grito, eis que clamo, é injustiça, violência, mas não sou ouvido. Sabe, gente, Deus, durante algum tempo, ele pode parecer desviar seu ouvido do seu povo. Pode parecer estar irado com as suas orações e ignorar os apelos a ele. Jó vai falar dos sinais do desprazer de Deus. Ele vai falar, ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu-me de trevas as minhas veredas. Aqui, 11, sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Agora, imagina o que é a ira de Deus. Ele olhando e a ira de Deus sobre ele, sabe? Primeiro considera o que é o fogo do inferno, se não a ira de Deus. Porque, diferente do que muitos acham, que o inferno é comandado pelo diabo, pelo inimigo Satanás, não. Há algo no inferno que revela a santidade de Deus e a justiça, que Deus é santo. Então ele se separa do pecado, do que é mal, porque Deus é bom. Então, quando nós temos claro agora na nossa consciência de que devemos temer a esse Deus que é santo, então não sentiremos a sua ira no futuro. Mas aqueles em que não veem, não têm o temor a Deus, depois verão o que é a ira do Senhor. Então, Jó estava falando aqui, né? Deus, sua ira se acendeu contra mim, ele me vê como um inimigo. Só que, gente, na verdade, Deus o amava, Deus se gloriava nele, como seu amigo fiel, sabe? É um grave engano nosso pensar que aqueles a quem Deus aflige é porque ele os trata como inimigos. Na verdade, é o contrário. Se Deus nos repreende, nos castiga, é porque ele fala que nós somos seus filhos, porque nenhum pai que ama o seu filho deixará de discipliná-lo, ainda que for necessário para que cresça afligi-lo. Então, ele estava olhando os sinais do desprazer, porque se a gente for ver, ele vai pensar no passado, ele vai lembrar da sua honra e vai falar, despiu-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça, a coroa como uma coroa de glória. Já via a sua prosperidade que ele tinha, talvez a coroa de glória que eram seus filhos, e ele havia perdido os filhos. Uma coroa na minha cabeça me havia sido tirado, sabe, a prosperidade, o que ele tinha foi lançado por terra. Então, gente, vê a futilidade, o quanto que é fútil a glória dessa terra. Porque a qualquer momento podemos ser privados daquilo que é daqui. E quando isso acontecer, quando nós devemos reconhecer em todo despojo, sabe, tudo que nos é tirado, nisso devemos conhecer a mão de Deus, porque Deus tem o governo. E devemos obedecer aos seus desígnios, sabe, aqui a gente vê suas tropas avançaram poderosamente, cercaram-me e acamparam ao redor da minha tenda. Gente, ele vê as tropas de Deus na sua ordem, porque Deus tem ordem, ele fala e a terra se cala e aqueles que são ordenados obedecem. Então, eles estavam diante de Jó e é como se eles se cercassem como diante de uma cidade forte. Jó era uma cidade forte, Jó é uma cidade forte, mas eles cercaram essa cidade para impedir que provisão chegasse dentro dela, para impedir que consolo chegasse dentro dele. Mas isso é Jó, Jó tá pensando nisso. E a gente vê que ele pedia livramento, mas o que acontece é que ele achava que o seu caminho estava bloqueado, não consigo passar, cobriu-me de trevas as minhas veredas. Sabe, ele procurava, ele não conseguia se alegrar, nem com uma perspectiva de livramento. Sabe, Deus me pôs nisto. E Salmo 74:9 fala, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. É como se Jó havia uma árvore e uma esperança, e essa árvore foi arrancada, ele pensava que ela nunca voltará a crescer.
Só que, gente, quando a árvore da esperança é arrancada desse mundo, quando a árvore, a esperança dos homens é arrancada dessa terra, ela é transplantada direto desta terra para a vida, o viveiro do jardim do próprio Deus. Então ele vai colocar uma esperança agora não na glória terrena, glória da coroa da minha cabeça, não. Ele não vai colocar a esperança dele na honra da terra. Ele vai colocar a esperança dele no que é eterno. E ninguém vai tirar, porque quem tirará o que Deus plantou? Quem tirará o que Deus colocou? Então, se ele firmou a sua rocha, agora a sua rocha não vai ser mais aonde o inimigo pode acampar, onde as tropas podem impedir sua provisão, porque agora vai vir direto do céu. A sua provisão, no independente do que você está passando, é algo que você vai falar. Eu só posso ter fé que em Deus, em Deus, em Deus eu vou obedecer. Se Ele quer que eu esteja assim, que eu esteja assim. Mas eu sei que Ele é responsável, porque se não tá bom, gente, se não tá bom, e você tá na vontade de Deus, então pode falar, é Deus que permitiu, é Deus que deixou. Então se ele deixou, obedeça, porque Deus, ele é justo. Ainda que não conhecemos, ainda que não sabemos o seu caminho, esse Deus é justo. Então quem falará a ele? E Deus vai responder a Jó. Quando Deus responder a Jó, é como falar na Bíblia. Ele fala e a terra toda se cala para ouvir a sua voz. Os montes, eles se passam daqui para lá para que eles obedeçam a voz do Criador, do Senhor de toda a terra. Os montes obedecem, as estrelas obedecem, cantam o seu nome e a gente não. Não, obedeça, cumpra. Esse desígnio é desígnio de Deus, então vai com ele. É ele que é o seu livramento, é o Deus que é a sua esperança, é o Deus que é a sua vida. Já vai falar, ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Gente, sendo pelo dos irmãos dele, é comum que nós pensássemos, é o pecado dos irmãos, Deus não é o seu autor, é Satanás que afasta as mentes dos homens para que não vejam os seus irmãos em aflição. Só que, gente, no caso da aflição de Jó, Deus ordenou isso para completar a sua prova. Sabe, nós devemos ver a mão de Deus em todas as ofensas que recebemos, até dos nossos inimigos, porque quando vemos até dos nossos amigos desprezo e crueldade, isso nos ajudará a ver a mão de Deus para suportar com mais paciência, porque cada criatura é para nós aquilo que Deus permitiu, deseja que ela seja. Mas isso não deixa os parentes e amigos de Jó isentos de culpa, de uma culpa horrível, porque olha a crueldade, sabe, eles eram sua família, obrigados pela amizade a se interessar por Jó, a visitá-lo, a perguntar por ele, sabe, dispostos a servi-lo, mas eles se afastaram dele como se fosse um estranho. Os seus parentes, que estavam junto com ele na sua prosperidade, agora falhavam com ele, não correspondiam. Jó tinha uma expectativa nos seus amigos mais íntimos, mas eles haviam se esquecido. Sabe, eles até ouviram falar dos seus problemas, pretendiam fazer uma visita, mas realmente se esqueceram de fazê-la. Tão pouco isto lhes importava. Sabe, não somente o esqueceram, mas também o abominaram, porque agora ele era pobre e não iria mais recebê-los do jeito como costumava. Estava coberto de feridas. Era um espetáculo para eles. Então agora que eles se encontravam em aflição, se afastaram dele. E agora eu falarei, a amizade dos homens é muito incerta, mas se te faltarem amigos na terra, se Deus for o nosso amigo, ele não falha. Ele não falha conosco e não falhará. Não falhará em um momento de diversidade. Mas eu falo, se você é amigo, auxilia seu irmão em meio à diversidade, porque essa é a prova da amizade. Mas aqui, olha Jó, às vezes a gente descobre que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. Mas Jó era pai, e como pai ele esperava ser acompanhado, mas ele fala, os meus parentes me abandonaram. É ele falando que foi maltratado pela sua própria família, sabe? Ele não fala dos filhos porque eles já estavam mortos. Então quando vê a crueldade dos seus parentes, isso fazia, acho que lembrar mais ainda da morte dos seus filhos. Como se eles estivessem vivos, eu receberia deles a consolação. Mas a gente vê que de todos, os meus hóspedes, minhas servas, consideraram-me como estrangeiro. Jó
É aquele que, com os seus servos, com aqueles que moravam, ele sempre atendia ao seu chamado, sabe? Ele cuidava e tinha uma compaixão, como ainda que poderia ordenar aos seus servos. Ele tinha os seus servos no seu amor, mas agora Jó precisava, ele dizia: é aquele que chama o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu implore pessoalmente, sabe? Jó, ele era um bom senhor para eles, não desprezou nenhuma causa deles quando eles recorriam a Jó. Só que agora Jó o chamava e ninguém atendia. Sabe, gente, não devemos achar estranho se recebemos o mal das mãos de quem a gente esperava receber o bem. Não, não era, sabe? Jó não era cruel e nem ordenou seus servos, mas Jó estava suplicando com a sua boca, mesmo tendo autoridade para ordenar. Mas eles não eram bondosos com Jó, não eram gentis, justos, sabe? E nós também vamos falar, nós que estamos doentes ou em aflição em algum momento, nós somos propensos a pensar que qualquer ação feita por nós, é como uma ofensa, sabe? A menor grosseria pode nos perturbar em um momento de aflição. Mas isto é por causa do momento que estava acontecendo e da tristeza no coração. Mas aqui, quando todos o abandonaram, e isso é uma parte muito triste, porque quando todos o abandonaram, ele esperava que sua esposa tivesse cuidado dele. Por quê? Porque aqui ela fala: minha mulher acha repugnante meu hálito. É quando a mulher de Jó tinha falado: amaldiçoa seu Deus, e morre. E quando Jó não falou isso, sabe, agora ele era um estranho para ela. Ela não entendia o que Jó falava. Ela não entendia porque ele não amaldiçoou Deus. Ela não entendia e não se aproximava dele, nem tomava conhecimento do que ele dizia. E Jó, ele tinha com ela uma ternura de um esposo, sabe, daquele amor do casamento que o próprio Deus estabeleceu, mas ela não levou isso em consideração. E aqui a gente vê: meus próprios irmãos têm nojo de mim. É quando você observa que o que se pode esperar daqueles que não têm temor de Deus? Diante dos seus olhos não tem temor de Deus, o que se pode esperar daqueles que não são governados pela sua consciência? Nós podemos ter certeza e esperar que sejam gentis e bons? Não. Gente, o nosso Senhor Jesus, ele andou aqui na terra e amou, e amou, e amou demais. E eles pagaram o bem com o mal. Então, o único caminho, a única consolação certa para nossa vida é aquela consolação que vem de Deus, porque Ele é o amor. Jó diz: não passo de peles e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. É ver que se Jó ainda tivesse saúde e tranquilidade, ele até poderia ficar confortável, mesmo que o abandonassem. Só que não, gente, ele não tinha prazer nem consigo mesmo, porque as peles, os ossos, eles se apegaram à pele de forma que o corpo dele estava cheio de rugas, toda a sua pele estava quase destruída, sabe? É olhar e ver quão pouca razão nós temos para gratificar, para gloriar do corpo, porque ainda que todo cuidado, ainda que possamos ter um cuidado com este corpo, num piscar de olhos, ele pode ser consumido pelas doenças, sabe? E está dentro de nós isso, às vezes, aquilo que do próprio corpo, ele mesmo pode se deteriorar. Então, qual é? Qual é a esperança? Porque a gente vê Jó aqui, ó: não passo de peles e ossos, escapei só com a pele dos dentes. E agora Jó dá um brado, porque os seus amigos não o consolavam, mas o acusavam. E até para um coração de pedra quebrantar, ele diz: misericórdia, meus amigos, misericórdia. Compadecei-vos, amigos, compadecemos, pois a mão de Deus me feriu. É olhar e ver que é verdadeiramente triste cair nas mãos do Deus vivo, sabe? O espírito dele ser tocado pela ira do próprio Deus, aquilo que é digno de pena mesmo, porque ele estava nas mãos de Deus. Mas isso eu digo porque entenderemos que tem um propósito, ainda que Deus estaria sobre ele e permitindo todas essas coisas.
ainda assim é melhor estar na mão do Deus vivo. E aqui ele achava que ele iria ser consumido por esse Deus, mas aqui ele pede, e vamos entender, a consolação dos seus amigos. Porque vocês me perseguem como Deus o faz. Nunca irão saciar da minha carne, olhar e falar que nós devemos procurar ser santos e misericordiosos como Deus, não altos e poderosos como Ele, para julgarmos os nossos irmãos. E aqui nós vamos ter, quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. E aqui, aqui, ela é a luz, sabe? Você pode falar, eu estive andando numa escuridão tão grande, mas ainda assim a luz visitou. Essa é a luz que raiou, a luz que raiou em meio às trevas. Tudo aquilo que Jó estava passando, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele começou a se escurecer dentro da sua alma. Aqui brilhou uma luz. Quando ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre essa terra. É algo que é a declaração de fé, porque aquele que diz isso, gente, aquele que diz isso, busca por uma paz melhor, busca por uma pátria muito melhor, que é a dos céus. Sabe, ele crê, mas não crê em qualquer coisa, ele crê no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É ele, e gente, olha isso, Jó, ele viveu, e Jesus veio bem depois à terra, Jesus, a luz, que próprio Deus andou entre os homens. Então, quem ensinou a Jó que o Redentor vive? Quem ensinou que a semente prometida iria vir? Foi Deus, sabe? Deus, ele ensinou, porque aquele momento ainda é como você pensar, tá amanhecendo o dia. Então ele está indicando que o Redentor iria vir. Só que Jó já sabe, porque Deus o revelou, ele foi impulsionado pelo Espírito a dizer que o meu Redentor vive. Ele foi ensinado. Às vezes Jó aqui não teve um alívio do seu problema. Jó não teve uma renovação da felicidade neste mundo. Mas é quando falar que quando aqui na terra, na condição próspera deste mundo, não temos mais expectativa, o caminho está entrincheirado. Esta eu falei, ela é a árvore da esperança que é arrancada aqui na terra e é colocada direto na cidade de Deus, onde no trono dele na cidade corre um rio, que a água é da vida, da vida, da vida, e ele traz uma vida, e Jó foi ensinado pelo Espírito Santo. Sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Jó estava falando que não acaba a minha redenção na sepultura, mas é ali que ele será recebido na glória. É ele dizer que isso que ele fala é o Espírito Santo que estava o exaltando a si mesmo, esclarecendo. Gente, Jó no meio disso tudo ainda conseguiu ter uma elocução para falar algo que é tão belo. O meu Redentor vive. Então, depois que Jó falou isso, depois que ele falou que o meu Redentor vive, depois que ele descobriu qual é a sua esperança, ele nunca mais falou queixa tão inflamada como ele falou, ele nunca mais ficou irritado ou falou coisas inadequadas sobre Deus e sobre sua providência, como ele falou antes, como nós vimos. Sabe, essa esperança aquietou seu espírito, acalmou sua tempestade, e é isso que nós devemos fazer. Quando começar a falar, querer gritar que é mentira, quando começar a querer gritar que isso que você viveu não vai valer a pena, que amaldiçoa o teu Deus e morre, não! Começa a declarar agora, eu sei que o meu Redentor vive e ele verá, ele se levantará sobre a terra, eu o verei. Porque ainda que a justiça do homem seja falha aqui na terra, a justiça do Deus que se levantará sobre a terra não é. A justiça de Deus ele é o juiz de toda a terra está sendo passada por debaixo dos seus olhos e ele tem o poder, ele tem a terra sobre o escabelo dos seus pés. Quem é que parará esse Deus? Quem é que é digno de estar diante do trono que é dele?
porque ele é juiz e ele julgará. Ninguém vê aqui na terra o que está debaixo dos seus olhos ou na escuridão. As pessoas observam, mas Deus conhece. As pessoas veem de fora, mas Deus sabe e prova as intenções do coração, sonda o que está dentro da alma do homem. Então quem falará que pode julgar como Deus? Só Deus é quem julga. Jó, quando descobriu que a sua esperança não estava em encontrar até a justiça aqui na terra, ele descobriu que a sua esperança estava na justiça do Deus vivo. Ele se acalmou, porque enquanto seus amigos o condenavam como ímpio, o repreendia como hipócrita, ele apelava, sabe para quem? A sua fé, a sua esperança, a sua própria consciência, e ele falou: meu Redentor. Então, Redentor, gente, se tivesse ainda algo que ele tinha feito, algo que é o pecado, ele já estaria purificado, porque creu na redenção do Filho de Deus. Então isso consolava, abençoada, sabe? Abençoava ele, porque ele lembrava a ressurreição. Eu vou ver o meu rei, eu vou ver a Deus. Ele apela para a vinda do seu Redentor, a quem todo o juízo é entregue. A Bíblia fala: todas as coisas foram dadas ao juízo que é de Cristo. Então é ele que fará a justiça. Quando o dia de os homens se aproximarem de Deus, os homens acham que ser julgado pelos homens é insignificante, mas imagina o que é ser julgada por Deus. Então, se ainda que passarmos por injustiça aqui na terra, nós poderemos reconhecer que vai ser até fácil de passar por calúnia e repreensão quando nós esperamos no nosso Redentor, na manifestação e da glória do nosso Redentor. E assim nós entendemos que somos seus redimidos. Então ele acreditava, Jó acreditava: eu verei a bondade de Deus na terra dos viventes. E aí qual é a terra dos viventes? Não é a desse mundo, gente. Por mais que as pessoas estejam andando, a palavra fala que andam como sepulcros caiados, estão mortos por dentro, vivem para si mesmos, para os outros, para a expectativa da vida desta terra, da glória que passa, e quem lembrará? São mortos que andam, mas a terra que é dos viventes é a terra daqueles dos que não morrem. É a terra do meu Deus, é a terra do Deus que ele dá vida e vida eterna. É a terra que ninguém conheceu ainda, senão aquele que é o Filho de Deus que estava nos céus e desceu à terra. Então quem conheceu a Deus? Quem conheceu, mas somente conhecemos a Deus porque ele foi revelado na face de Jesus Cristo. Então quem o conheceu? É aqueles que encontraram esta vida, é aqueles que encontraram a esperança de a vida eterna. E é isso que nós declararemos, é isso que falaremos, é isso que cantaremos. O meu Redentor vive, vive, e por fim se levantará sobre a terra, porque ele vive, vive e vive. O seu corpo pode até ser destruído, mas ele vive, vive e vive. O seu corpo pode estar sem carne, mas você verá o seu Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro, como um anseio no meu peito, coração. Se alguma coisa que já saiu dos meus lábios, a mais bela é aquela que é o próprio Cristo. E eu falo como Jó: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, sabe, gente? Porque quantas coisas que falamos nos arrependemos, porque nos falamos e falamos mal, falamos contra Deus, falamos porque não entendemos a Deus e falamos contra Deus. Só que de tudo que Jó falou, ele bem declarou: se eu vou registrar alguma coisa, se eu quero que passe alguma coisa para futuras gerações, eu quero que passe isso. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.